Tô falando que os instrutores eles não fazem isso porque eles não querem. Eles não são psicólogos. Exato. Eles não têm como lidar com isso. Exatamente. Eles vão tentar da melhor maneira possível fazer com que você... quando eu era instrutora, eu ficava frustrada pensando, cara, eu tenho certeza que a pessoa vai... E aí a pessoa ia lá e rodava. E eu ficava, nossa, eu vinha pra casa quase chorando, porque... Como? Sabe? Exato. E era muito frustrante pra mim. Então, tipo, hoje eu sei por quê. Né? Hoje eu sei por quê, eu entendo. Porque tu estudou? Sim, mas quando eu era instrutora eu não sabia, né? E eu fui, na verdade, para a faculdade de psicologia para poder entender por que para determinado aluno assim, e ele passa. E o outro assim, o mesmo jeito mesmo. Sabe? Porque tem alguns que conseguem, às vezes, segurar o nervosismo, dar conta daquilo ali, concentrar e passar. E outros não conseguem lidar. A perna treme mais, o branco vem, né? E aí tu não tem como, às vezes, prever. E quando tu vê, bateu atrás. A perna tremer. Né? E aí tu fica frustrado tanto quanto ele. Que às vezes, assim, eu já tive aluno que o guri fez a baliza em 1 minuto e 20 na primeira, sem errar um pisca. Daí tu pensa assim, cara, esse guri dirige melhor que eu. Tu vai passar de primeira. Andando muito. Chegou lá no dia da prova, bateu uma baliza atrás. Sim. E aí tu... Mas eu acho que é isso, sabe? né? Acho que é isso. Galera, Papo com Café é genuíno, a gente estava conversando antes de se apresentar, vocês já viram, né? E é um papo bem legal. Hoje estamos de chá, né? Tomando um chazinho. E é importante, eu tô aqui com a Karine, psicóloga, instrutora prática por bastante tempo, atualmente instrutora teórica, né? E eu fiz um convite para ela porque eu queria falar um pouco mais, que nós pudéssemos refletir um pouco mais sobre o quanto eu, instrutor, que não sou psicólogo, que não sou um estudioso da área, posso ter pequenas atitudes para ajudar o meu aluno a ficar calmo. Já que a gente estava falando sobre calmo, né? E a gente falou exatamente isso. O instrutor diz assim, tá, vai lá fazer a prova, não sei o quê, e ó, respira e fica calmo. Aí vem uma pergunta que tu fez. Como? Como fica calmo? Como que você acalma? Como fica calmo? Como ficar calmo? Você vai te apresentar? Então, meu nome é Karine, sou psicóloga, também instrutora, especialista em trânsito. E tô aqui hoje para conversar um pouquinho, falar um pouquinho, né, sobre... A gente falou um pouquinho no início sobre comportamentos, sobre perfil, né? Isso, de alunos, enfim, de candidatos. Falamos também, de teórica, né? Tomamos um chá, né? O Papo com Café ele é antes, durante e depois, né? Então... E aí uma coisa que me chamou a atenção, que a gente falou a mesma coisa, que foi, né? A gente estava falando, porque a Karine recebe alguns alunos, né? Que estão, ou que fizeram prova algumas vezes, 1, 2, 3, 10, né? Sei lá, 20, né? Mas assim, e aí faz um acompanhamento para que esses alunos possam fazer a prova melhor. Isso. Não estamos falando de habilidade, de parte prática, porque ela não dá aula para quem não tem carteira, não é isso. Mas ela faz um acompanhamento específico para esses alunos. Um acompanhamento psicológico focado no processo de habilitação. Perfeito. Né? Então a gente vai trabalhar muita coisa, claro, dar uma reforçada nessa base teórica, né? Normas, enfim. Mas a gente vem trabalhar também bem a questão da ansiedade, do medo, né? O passo a passo. E aí entra o mindfulness, né? Que mas como ficar calmo? Como ficar calmo? Porque foi o que a gente falou. Porque o instrutor disse, né? Respira lá e faz... Vai, fica calmo. Como é que o aluno pode... Como é que a gente poderia, se algum aluno tá vendo, ou algum instrutor tá vendo, vai passar pro seu aluno, como é que a gente ajuda ele a ficar calmo? Então, na psicologia não a gente... é maracujina, não é isso. Isso não resolve. Não é remédio aquele da tia que a tia toma. O remédio aquele não resolve. Não, pelo amor de Deus. Não né? pode? Não pode, não. Como é que fica calmo, então? Como é que ajuda, né? Como é que a gente pode ajudar os alunos a ficar calmo? Sim, a gente precisa entender também um pouquinho, porque se a gente parar para pensar, cada aluno, ele reage de uma maneira. Também ele enxerga de uma maneira diferente. Então, se tu para pensar enquanto instrutor, tu vai pegar alunos diferentes, que fazem perguntas, ou têm questionamentos ou comportamentos diferentes. Então, muitas vezes, o instrutor ele precisa se adaptar,
no processo, adaptar seu processo de ensino, né? Seu processo pedagógico ali, para aquele aluno, né? Porque ele entende. Porque tu explica a mesma coisa que tu explicou para a Daniele, e aí eu vou explicar para a Karine. Ai, não entendi, Lucas. Explica de novo, e aí tu adapta um outro jeito. Às vezes tem candidatos ou alunos, né? Que eles querem que tu faça, tu pode fazer para mim ver como é que é. Aí eu posso descer para olhar como é que fica lá fora. E tem aqueles que não questionam isso, que para eles não é importante esse detalhe. Então isso vai muito da gente poder entender isso, né? Uma aluna minha tava com problema na baliza, ali nos últimos, começou a errar o ponto da baliza. E aí começou o carro a ficar fora dos 50. Ela fazia a baliza normalmente, fazia com o instrutor, Tudo já certinho. de costume, tudo no ritmo, não sei o que. Em algum momento, lá das aulas, ela passou a ficar longe de 50. Isso, começou a errar o ponto. A gente fala, né? O primeiro ponto. E aí aonde? Aí ela começou, Karine, braba, né? Karine, e agora tá errando porque eu não admito, porque, né? E aí, né, questionar o instrutor. Daí eu falei, olha, tenta ver se vocês estão enxergando a mesma coisa. Mostra pra ela onde é que tá o ponto que tu tá enxergando e o ponto que ela tá te dando como referência, pra ver se tá batendo. Né? Porque às vezes é isso, tá? Ela te passou um ponto, só que tu tá enxergando outra coisa. E aí pode ser que por sorte, algumas vezes tu acertou. E agora tá aparecendo. Perfeito. E na verdade foi isso que aconteceu. Aí quando ela questionou, né? Mas me mostra onde é que é esse ponto. Bota o carro lá e eu quero ver. E aí resolveu o problema. E tem algum Né? Então é muito aluno... olhar. Tem algum aluno que te pergunta assim, mas como é que eu vou perguntar pra ele se ele fica brabo, não fica brabo? Já teve algum caso assim da aluna assim, eu não vou perguntar pra ele, ele já me explicou um monte de vezes. Assim, quando eu faço esse trabalho, tá, do acompanhamento psicológico, dependendo do CFC, tá, do instrutor, eu entro em contato com o instrutor. Então é bom por legal. causa disso. Se é lá onde eu trabalho, se é no outro, né, centro que eu conheço alguns instrutores, eu entro em contato com o instrutor. Olha, né, fulano de tal, tá fazendo acompanhamento psicológico comigo. O feedback, né, eu quero saber como é que tá o desenvolvimento, né, e aí a pessoa dá um feedback, me dá um retorno também. Então isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de entrar em contato com o instrutor, ir a campo, né, ver como é que tá, se realmente, né. Já assistiu alguma aula deles fazendo, não? Não assisti aula, não. Só prova, tu falou? Só né? prova. Sim. Prova eu já acompanhei algumas, hoje eu até não tô conseguindo em função de horário, mas no início eu acompanhava bastante e é muito legal, assim, poder tá ali com o instrutor, né, ele tá acompanhado, né, eu acho que passa essa segurança, principalmente as gurias, né, e aí sair pro percurso e voltar, tu tá ali, a comemoração. Ficam felizes, né? Muito bom, né? Depois de vários nãos, né? Sim, vários de alguns trabalhos também. Daí tu vê também, né, que deu resultado aquele do planejamento junto com ela, né? Sim. Então é muito gratificante a gente poder ver. Tem esses depoimentos, né, das gurias, claro que não são todas, né? Mas a grande maioria gosta de postar, Mais é gurias. Mais é mulheres. Eu vou Mais te falar assim mulheres. que eu já tive poucos homens, tá? Nesse tempo aí, desde 2017 que eu faço esse acompanhamento. 5 anos. Eu atendi do processo de habilitação uns dois meninos, que vieram assim, Karine, eu preciso de ajuda. E o restante, as mulheres. Às vezes nem sei quem foi que indicou, né? A gente vem de longe e é muito legal, antes eu fazia mais presencial, né? Agora eu tenho feito quase que 100% online. Então, às vezes, a gente vai se conhecer mesmo depois, né? Entendi. Depois que elas passam, depois e tal, aí elas vêm no CFC, ou elas vêm no consultório, a gente marca alguma coisa pra gente se conhecer pessoalmente. Depois do processo todo, ali a carteira na mão, a fotinho aquela. E o ambiente exame, né? Vamos falar diretamente do dia do exame de direção. Imaginamos aqui que eu marquei a prova da Daniele, e aí ela vai fazer a prova, né, Daniele? A Daniele tá aqui com a gente, depois ela vai dar um oi pra todos aí. Daniele vai fazer prova também. Vai fazer prova também, já tá nos 18 quase, batendo na trave, né? E aí imaginamos que a Daniele vai fazer a prova prática, a prova começa às 9, né? Mas enfim, ela vai ou pro CFC, agora com pandemia se encontram diretamente no local do exame, né? O quanto o local do exame
influencia na avaliação dela? Sim. Isso, é os alunos lá guardando. Faz assim que é melhor. Já fiz assim, deu certo, assim não deu certo. Às vezes é diferente do que tu aprendeu. E a cabeça da Daniele vai... Sim. O que o instrutor pode fazer? Ou como seria um ambiente ideal para um aluno fazer a prova, sabe? Sim, sim. Eu sempre, com as gurias do processo de habilitação, sempre faço essa combinação. Chega lá, tenta levar teu fonezinho, ficar longe, né? Tipo assim, não ouvir, porque assim, sabe aquelas dicas de última hora que tu nunca fez? Daí a pessoa te dá aquela dica, cara, não faz. Porque daí tu vai experimentar uma dica nova na prova. Não. Né? Sim. Tudo que tu tem feito até agora tá dando certo. Então, tipo, não pega dica nova, né? Então, assim, leva teu fonezinho, fica ali conectado, né? Fica longe ali do tumulto, porque tem muita gente que, às vezes, lá, rodou. Sabe? E aí tu... Ai, meu Deus do céu, né? Mas não é contigo, né? Sim. Porque a tua prova é diferente, mas Sim. isso vai te afetar. Porque, assim, quando a gente fala de avaliação, tá? Em qualquer contexto. Prova, sei lá, do Enem, apresentação do TCC, né? Até mesmo uma entrevista de emprego, né? Tu tá assim, ó, tá sendo avaliado. E a tendência, né, a gente é ser humano, a tendência é ficar nervoso, tremer um pouquinho, ficar, né? Então, assim, tu tá sendo avaliado. Às vezes eu digo pro pessoal assim, tu tá lá trabalhando no teu serviço ali, digitando, né? Que tu faz todo dia, o dia inteiro. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Chega teu chefe, o chefe do setor, enfim, o dono da empresa para do teu lado. E fica te olhando. O que acontece? Tu vai... Claro. Daqui a pouco derruba até o café ali, né? Porque tu vai dar tendência a ficar nervoso. Assim, a prova. Daí a gente fala, tipo, avaliando. Tá em teste, tá em prova. Né? Então, o que a gente precisa, né? A gente trabalha com medo e ansiedade. A ansiedade, a gente fala assim, a ansiedade é uma coisa ruim. A ansiedade, em grande parte, ela tem benefícios também. Ela tem benefícios, tem algo quando passa do normal que atrapalha. Tá? O que a gente pode tirar de bom? A ansiedade faz a gente se antecipar. Né? Então, tu te organiza em função da ansiedade, tu levanta mais cedo, tu faz atividades, tu te organiza com antecedência. A prova é às 9h, aí a Karine tá lá às 8h da manhã. Né? Então, tu tem que ver, tu tem que dosar para ver o quanto isso também tu consegue te fazer bem a questão da ansiedade e o que pode te atrapalhar. Né? Já teve um rapaz que ele veio, porque ele não tava nervoso, ele não ficou nervoso na hora da prova. Porque ele não teve ansiedade, ele não se preparou, e aí por isso que ele rodou. Então, tipo, o de menos também é ruim. Sim. Né? Ele não dormiu cedo, ele ficou até mais tarde com os amigos lá. Ele seguiu normal na rotina dele, como se nada fosse acontecer. Daí acordou lá no outro dia, aí no outro dia ele tava cansado, né? Porque ele foi dormir tarde, né? No outro dia de manhã era a prova, ele tava cansado. Ele não fez os exercícios que a gente fala, né? De concentração e tudo mais, de lembrar. Muita coisa a gente anota. Ele não fez. Sim. Então, daí lá na hora... não lembro direito, né? Pra que lado que vira. Então, tipo, deu a falha normal. Então, tipo, ele não se preocupou. Então, acabou acontecendo a reprovação. A mesma coisa tu te preparar pra uma apresentação de trabalho. Se na noite anterior tu não preparou, não fez os resumos, tu não estudou, tu não leu, no outro dia, na hora de apresentar, se alguém te pergunta algo sobre, tu não vai saber responder. Na hora dos teus slides, do teu PowerPoint, tu nem vai saber o que é os meus slides. Aí tu vai ler o slide, todo mundo vai perceber, né? Então, tipo, quando tu tem uma preparação, né? Tu vai te antecipar, vai te preparar. Perfeito. Então, essa preparação que é importante, a gente fala que é o lado bom da ansiedade. Quando tu te prepara, tu fez o rascunho, então tu te preparou para estar ali. E é isso que a gente faz no processo de habilitação. Ô galera, olha só. O que a Karine tá falando é para vocês, instrutores, no dia do exame, pegar os seus alunos, peçam para ir com fone de ouvido, ou quem gosta de ler para fazer uma leitura. Separa os teus alunos daquele muvuco, né? Daqueles 40, 50 alunos. Tu tem 7 alunos, 6 alunos, 5 alunos, separa eles. Enquanto o teu aluno está no percurso,
vai lá ficar com eles. Acho que isso, né, acaba sendo... Porque o aluno tá vendo que tu tá junto tá com sentindo ele. acolhido. É um acolhimento. Um acolhimento. É um acolhimento, né? A partir do momento que tu não tá abandonado. Porque tu tá numa situação de avaliação. E aí tu é abandonado, né? Então, assim, não, tu tá sendo acolhido. Às vezes tu tá sendo acolhido até por outro instrutor. Perfeito. Né? Sim, pode acontecer, exato. Mas pode acontecer por outro instrutor. Então, eu já vi muito os alunos comentarem sobre isso. Veio, ou até mesmo o examinador, mas veio um outro instrutor, veio lá e conversou um pouquinho. E aí, como é que tu tá? Né? Sabe que vai ser bem tranquilo. Tipo, tu tem um acolhimento, tem uma palavra, né? Então, isso é legal também lá antes da prova. Legal. E eu acho que também a gente até pode começar um pouquinho antes, né? Quem tá dando aula, né, Karine? Aí tu até me reforça ou não, enfim, né? O que tu acha? Porque muitos alunos, eles chegam na primeira aula querendo e perguntando por prova. Isso é fato. Sim, na teórica eles já chegam perguntando da prova prática. Primeira aula teórica já perguntando da prática, imagina a primeira aula prática, da prova prática, né? Mas assim, chegou na 20ª. Em algum momento é necessário a gente falar sobre prova. Sim. E aí entra aquilo que eu chamo lá, né, de uma preparação de cursinho. Quantos de nós já fizemos algum cursinho ou algum estudo preparatório para uma prova muito importante, né? Aonde que acontece? Um dia antes ou na última aula, tu possa levar para não só levar o aluno no local da prova, porque eu sei que muitos levam, a maioria leva, né? Mas que tu possa explicar para ele exatamente dando uma rotina o que vai acontecer. Por exemplo, a Daniela vai fazer prova hoje e ela vai chegar no CFC às 8 horas. Chegando aqui, as meninas vão recolher o documento do RG para conferir se está tudo certinho. Depois, os instrutores vão levar os alunos, né, até o local do exame. Chegando no local do exame, vai ter alguns examinadores com as balizas montadas ou vão montar na hora. Aí lá, os alunos vão ficar a uma certa distância, para não ficar muito perto da baliza, ali, né, passa algo ruim para quem está treinando, né, deixa o aluno mais nervoso. Isso faz parte da preparação para a prova também, né? Sim. Vou te falar assim, que agora eu tava lembrando da parte, quando a gente trocou os exames teóricos de impressos para eletrônico. E houve um grande volume de reprovação. E aí você se preocupou, né? Ai, Karine, tá rodando muita gente. O que tá acontecendo, né? Porque não acontecia. Sim. E muito é disso que tu falou. Hoje, eu mostro a prova teórica. Tipo, como é que é, né? A gente tem uma prova teste, claro, né? Que a gente fica lá, disponibiliza. A gente, vocês vão encontrar só a tela laranja, o mouse, não tem teclado, né? Então, tipo assim, dá uma desmistificada também. Porque dá nervoso também na teórica, dá branco também na teórica. Os materiais cheguem antes, então tirem as dúvidas. Então, tudo essa preparação a gente faz da teórica também para os alunos. E eu vou te falar que melhorou muito. Claro. A partir do momento, assim, às vezes, assim, tem foto do local, né? Mostra, né? Mostra. A gente tem vídeos que eu mostro na teórica, eu mostro vídeo de baliza. Falei, olha, baliza, tem, né? O instrutor que fez a baliza ali, para o pessoal ter uma ideia. Como é que é feita a prova de moto? Tem o videozinho lá da prova de moto, da pista, o estacionamento na clive, o retorno, as conversões, né? Tipo assim, para dar aquela, sabe, aliviada. O local, onde é que é feita as provas. Tem foto lá do local, então a gente acaba mostrando. Então isso também ajuda nessa questão, né? Da pessoa, aí é perto da minha casa, hoje eu passei lá na frente. Então a pessoa começa a ficar mais segura. Mais segura de conhecer mesmo, né? o lugar, né? De saber aonde que ela vai ir. Então isso também passa essa... Isso até não vai influenciar na parte técnica do aluno, mas pelo menos na cabeça do aluno, ele já viu, ele já conhece, né? Ele sabe que vai ter que ir sozinho, mas ele já viu, né? Já desmistifica um pouco, né? Aquela negócio de nossa prova. E o monstro que a gente fala, né? O examinador. Tu sabe falar em monstro, eu era não, né, ainda falo bastante, né, mas eu conversava muito com um psicólogo, o Marco Joel, um queridão, assim, me ensinou muito enquanto eu era instrutor, faz tempo já, né, mas quando eu não tinha aula, eu ia lá conversar com ele,
E muito. E como ele ficava praticamente o dia inteiro, assim, no CFC, com vários horários, a gente tomava um café e a gente conversava muito. E eu nunca me esqueço uma coisa que ele me falou, porque eu queria entender por que o meu aluno ia tão bem na aula e às vezes tão mal numa prova. Eu queria entender, eu era curioso, sou curioso, né? E aí ele me explicou o seguinte, ele disse que o aluno enxerga a prova prática como um monstro, porque aquele monstro é o que vai dizer se ele vai ter a carteira ou não, né? E o examinador, consequentemente, se torna um monstro, né? E é isso, né? É isso. Na verdade, nos atendimentos também eu tento desmistificar muito essa questão do monstro da prova, né? Porque, o examinador, ele não fala comigo e ele começa a anotar, cara, ele pode estar anotando a data, ele tá anotando ali alguns dados que faltou, então, tipo, ele não tá pontuando tudo que tu tá fazendo. E às vezes tu fica ali, ó, tentando ver o que ele tá escrevendo. É verdade. Né? E tu tá prestando atenção no percurso, né? Ou outras coisas que as meninas já me comentaram. Tentar conversar com o examinador. Sim. Foca naquilo que tá fazendo. Porque muito ele trabalha com mindfulness do passo a passo, né? Então, assim, próximo à direita, o que eu tenho que fazer? Liga o pisca, posiciona o carro mais à direita e faça a minha conversão à direita. Não me preocupo com o que o examinador tá olhando, tá pensando, né? O dirigir, digamos assim, que eu falo muito para elas. Tu vai aprender muita coisa nas 20 horas aulas, ou mais daqui a pouco, né? Que o mínimo é 20. Sim. Né? Então, o teu dirigir é muito mais do que aqueles 10 minutos que tu vai dirigir na Claro. prova. Então, tipo assim, vamos entender que seja uma pizza, tá? O dirigir, o todo. A prova é uma fatia da pizza. Tu não vai mostrar tudo que tu sabe pro examinador. Perfeito. Boa Entende? colocação. Sabe? Então, tipo, se tu parar pra pensar, é muito pouco. Sim. Então, assim, tipo, o bicho papão, aquele nem é. Nem é. Porque o que tu vai fazer? Tão básico. Parar, arrancar, trocar de marcha. Conversões, estacionar na lomba, retorno. Acabou. E volta. E aí entra até uma coisa que a gente falava. Se o aluno tá tão preocupado com o fazer muito bem, que ele acaba, às vezes, não fazendo tão bem. Isso. O examinador, o que vai fazer? Fez uma conversão à direita mais ou menos. O que ele vai fazer? Outra. Mais uma. Se Pra ter certeza. Se de repente o aluno faz bem direitinho, certinho, ele não tem porquê, porque ele já mostrou, né, pro examinador que ele sabe a fatia, que ele sabe o principal, que ele sabe o inicial, né, porque prova é o mínimo, né? O mínimo. Prova é o mínimo, né? Tu tá mostrando o mínimo ali pra ele. E tá tudo bem. E é aquilo ali. Então isso muito acaba deixando elas mais tranquilas com Sim. Nossa, e a gente acaba construindo, né, Mas monstro. isso muda de mulher para homem também, né? Sim, sim. A mulher tem mais disso, né? Tem mais... de ficar preocupada, mais assim, medo, mais a preocupação. É mais aflorado esse medo, né? Tu nota mais, né? Tu percebe mais esse medo. Os homens... Na verdade, se a gente para pra pensar, os homens, eles se arriscam mais. Sim, isso é contextual. Eles se arriscam mais, né? Então, tem essa tendência das mulheres terem mais medo. É que mulher gera, né? A mulher gera uma vida, eu acredito muito nisso, né? A mulher gera uma vida e se ela gera uma vida, a preocupação com a vida é muito maior do que a do homem, né? Então, a gente tem esse medo. Vou te falar assim, por mim. Eu sempre procuro, eu ando devagar, eu tomo cuidado mas a senhora tem quanto? O pessoal pergunta, quantos anos faz que tu tem carteira? Eu falei, gente, minha carteira vai fazer 20 anos. Minha carteira já é maior de idade. Tu já nunca tomou multa? Nunca tomei multa. Mas então tu nunca botou teu carro... Nunca dirigiu. Tu nunca botou teu carro no teu nome. Sempre tive meu carro no meu nome. Né? Mas sempre tive a preocupação pela função do trabalho, mas principalmente na questão assim da gente se preservar, de não se colocar tanto em risco. Quer ver a gente viajar. Cara, quem que tu carrega dentro do teu carro? Quem tá te habilitando? Isso é uma coisa que eu pergunto lá no 4º módulo da direção defensiva, quando a gente fala de fator humano. Quem que tu vai carregar, tu tá te habilitando pra carregar quem dentro do teu carro? Isso era meu filho, minha mãe, meu marido, minha esposa. Tá. Essas pessoas que tu vai carregar dentro do teu carro não são as pessoas mais importantes da tua vida? São. E o que tu quer para as pessoas mais importantes da tua vida? Claro.
Segurança. Então, assim, é óbvio quando tu vai dirigir para as pessoas mais importantes da tua vida que tu vai querer segurança. Então, tu vai sim, né? Te preservar as pessoas, dirigir, né? Utilizar as técnicas, daí a gente fala da direção defensiva. E não é só lá na prova teórica que elas caem. Eu penso assim pra eles, de cara, eu quero que vocês levem pra vida de vocês. Os elementos da direção defensiva, os conhecimentos, né? Para que vocês, cada dia dirijam com segurança, com independência e com autonomia, né? Que eu acho que é isso que os centros, né? A gente fala de formação de condutores, querem para os condutores, né? Então, é mais do que aprender para passar na prova. É mais. É mais, né? Eu não quero só que vocês querem, óbvio que eu quero que todo mundo passe na prova. Mas eu quero que vocês levem um pouquinho desse fator humano, porque é o fator humano, é a tomada de decisão, porque eu decido exceder velocidade. Eu decido avançar o sinal vermelho. Eu decido carregar pessoas dentro do meu carro sem um cinto de segurança. Exato. Eu permito. Até porque isso é uma condição, muitas vezes, que no teu dia a dia era normal e, consequentemente, para ti é normal. E por isso que ensinar adultos é tão desafiante. É tão desafiante, né? Porque tu traz uma bagagem onde a tua vida toda, o teu pai, por exemplo, bebeu e dirigiu no churrasco. Ah, mas ele fez errado. Não sei se na época dele era errado, porque aquilo era culturalmente normal. Mas tu se criou no meio que está mudando. Hoje os alunos, eu também ao mesmo tempo eu percebo os alunos, e eu digo os alunos dos instrutores, né? E percebo também nos alunos futuros instrutores lá aqui da instituição, né? E aí eu percebo neles também essa diferença. Por exemplo, do cinto. No tempo que eu era instrutor e que eu dava aula, era muito comum as pessoas não usar cinto, ainda. Hoje acontece, mas é muito menos. Cinto no banco da frente, né? Porque no banco de trás ainda poucas pessoas usam. Né? Eu sempre pergunto, quem é que senta no banco de trás do Uber sem o Uber pedir? Não é. Quem, né? Tem um ou dois só que levanta o dedinho. A história eu nunca boto. Tá, mas para pra pensar assim, tu conhece o motorista? Aconteceu com o rapaz do Big Brother. Tu conhece o condutor? Aconteceu com o rapaz do Big Brother. Não tava de cinto. Se acidentou. Sem o cinto. Então é isso, né? E a responsabilidade é do condutor. Claro. Né? Então eu digo muito disso também. Quem trabalha, quem vai trabalhar. Cara, história, mas e se a pessoa não quiser botar o cinto? Não vai. Não arranca. Não vai. Tu não vai botar o cinto, então tu não vai junto. Sim. Mas é radical assim? A vida. É radical Precisa, assim. às vezes É radical assim. Porque assim tu é o condutor, tu vai responder se acontecer algo. A gente não sai pensando que vai se acidentar. Mas e se acontecer? Né? Então tu tem que se assegurar, tem que se garantir. E tu garante colocando o cinto. Não, né? com certeza. Solicitando que os passageiros coloquem o cinto. Então eu falo muito disso. Aí entra a formas e jeitos, né? A Karine é radical, ou bota ou desce. Tu não vai botar, então desce. Mas aí entra o instrutor, porque muitos alunos também têm uma certa resistência. Sim. E aí entra a chave do instrutor. Bom, tu falou para ele botar o cinto, não resolveu, tu vai ter que achar algum meio, alguma forma dele botar o cinto, sem ter o atrito. E como fazer isso, né? Como conduzir essa conversa? Sim. Aí muda, né? Muda. Se tu é o condutor, tu pede pra... Agora, se a pessoa não quer colocar, pra mim eu tinha muita dificuldade com a minha mãe. Minha mãe não gostava de botar cinto. Mas no carro, ela dizia pra mim assim, no carro do fulano não precisa botar cinto. E aí, no meu carro precisa. Daí eu dizia assim, vamos fazer assim, eu te ajudo a botar o cinto. Claro, perfeito. Peraí que eu vou te ajudar a botar o cinto. Tá com dificuldade de botar o cinto, eu te ajudo. Perfeito. Então eu vou lá, ajudo, Claro. coloco o cinto nela, tá confortável, beleza? Perfeito. O cinto tem que ficar, não pode botar o bracinho por cima, tá? Tem que ficar aqui. Tá certo. E aí eu colocava o meu e a gente... E às vezes isso é por causa da autoescola. Isso. Porque, gente, muitas vezes vocês vão levar os alunos até o local da prova. Os alunos vão com de trás. Às vezes não é proposital. A gente está tão também ansioso, né, com aquela prova, torcendo tanto que os teus alunos passem. Tem tantas coisas envolvidas, né? Leva relação de alunos, leva não sei o quê, leva baliza, tem baliza, não tem baliza, tá quebrado, não tá quebrado. E aí, às vezes, tu tá indo e tu esquece de verificar se os alunos estão com o cinto. Até porque tu já foi e voltou umas 3 ou 4 vezes né? Com o carro cheio. Tá, na primeira vez, às vezes, tu confere. Na segunda, peraí, na terceira... gente, tá todo mundo de cinto. E acontecia muito na época que eu dava aula prática.
às vezes eu não tinha aluno para colocar em prova. E aí o pessoal disse, tá, hoje tu fica responsável então por ir buscar o pessoal e trazer. Né? E aí acontecia, tu já tava na 3ª ou 4ª viagem já, com o carro cheio. Né? E aí entra lá, alguns às vezes, alunos te conheciam, outros não, claro. Né? Então entra ali todo mundo, tá todo mundo de cinto, tá tudo. Mas o pessoal já tem esse hábito, principalmente que a gente tá indo pra prova, ele já tem essa preocupação de entrar procurando o cinto já no banco de trás. Aí eu volto ao que tu disseste da cultura dos CFCs. Já tem uma cultura dos alunos que são criados pelos CFCs. A gente percebe isso. Dificilmente hoje tu vê um acidente de trânsito, aluno recém-formado, recém-habilitado na PID. Qual foi a última notícia que a gente viu que aluno na PID não? Na permissão se acidentou? Eu não me recordo de ter lido isso. Tu te recordas de ter lido? Não. Então, quer dizer, não é o aluno que sai do CFC que se acidenta, gente, né? Não é aquele aluno que tem um sinistro de trânsito, né? A palavra acidenta está mudando na nova formação, né? E direção defensiva vai virar condução segura, né? E é isso, porque é muito mais aquela parte que a gente começa a fazer, né? Seja como instrutor, seja como futuro aluno, né? Ou seja como aluno do CFC. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu não sei se tu pode responder por ser psicóloga, mas eu sempre escutei que quem não bota chão no boneco reprova. Eu dei uma resposta. Vocês podem responder isso? Não pode? Se não pode, não tem problema. Ou de uma forma mais lúdica, sem... Hoje a gente não tem mais esse desenho, né? Tá, então tu pode responder. Se não tem mais desenho... Hoje a gente não tem mais esse desenho. Na verdade, a gente trabalha com os testes de personalidade, né? Que é o teste, o palográfico, que é o dos pauzinhos, todo mundo fala, né? O que tu vê nesse negócio dos palitinhos? E também o HTP, que daí sim a gente tem o desenho da pessoa, né? Da casa, da área. Ah, entendi. Né? Mas ali é tudo... é traço, né? E a percepção. Então, assim, na hora de fazer uma avaliação, a gente vai... avaliar se o desenho está centralizado, ele está mais à esquerda, ele está mais à direita, tem detalhe. Se a pessoa é sonhadora, se a pessoa não é sonhadora. Isso, então assim, tipo o detalhe, a maçaneta, o vidrinho da janela, sabe? O traço às vezes é forte, ele é bem levezinho, então tudo isso... Tem algo, diz alguma coisa, tem um significado, né? O telhado, daí a pessoa se esmera ali fazendo o desenho do telhado. É porque eu já ouvi, e isso é comum dentro do CFC, né? Tu deve ter escutado já também, porque tu és de dentro do CFC. Como é que aquele aluno me passou no psicotécnico? Assim. Como é que a psicóloga não viu? Então, né? É isso, sabe? Eu digo, como é, né, receber um candidato... né, fazer, e mais uma vez, não precisa entrar em parte de detalhes, tá? Não é a ideia é fazer com que o instrutor que está vendo, ele possa criar a resposta dele. Como é que esse aluno passou no psicotécnico? Digo, mas o que pode... Vamos inverter essa pergunta. Por que ele não poderia passar no psicotécnico? Né? O que tem que os instrutores perguntam? Tem alguma relação? Você sabe que teve agora, essa semana, alguém me perguntou sobre um determinado aluno e... um aluno autista, tá? Ele fez aula teórica comigo, ele passou na prova teórica, ele tá fazendo prática. Só que, mas como que ele passou no exame psicológico? Eu falei, cara, assim, o exame de atenção dele provavelmente não foi eu que fiz, mas provavelmente deu muito bom, porque eles são muito bons nessa parte de concentração, nessa área da inteligência. Então, provavelmente ele foi bem no teste de atenção concentrada, que a gente chama, né? E deve ter ido bem também no teste de personalidade. Na entrevista, enfim, é um grau leve, né? Mas tá dando trabalho na prática, né? Então, e hoje a gente sabe que antigamente, não tinha esse, como é que a gente diz? Não digo, não é rótulo, bullying. Também, a gente tinha bullying ao invés de poder dizer assim, a pessoa tem TDAH. Sim, né? entendi. A pessoa tem autismo. Entendi. A gente não conseguia fazer diagnóstico. Entendi. Não tinha algo já pré-definido aonde dizia que ele era ou que não era. Não tinha diagnóstico. A gente Era não muito conseguia mais chegar. da tua avaliação contextual. Isso, e né? daí, tipo assim, a gente podia dizer assim, que até tem um colega meu, psicólogo, que ele tem TDAH. E aí hoje ele
entende e consegue lidar com o TDAH dele, Uhum. né? Ele lida bem, ele não toma medicação e ele lida. Mas ele falou assim que na época de escola, de ele esquecer algumas coisas, dele não ter a atenção, né? Ele era chamado de retardado, né? Dependendo da atividade, ele não conseguia entender. Então, se ele ia perguntar de novo, é burro, né? Então, assim, essas dificuldades que a gente não tinha o diagnóstico. E hoje a gente tem. Perfeito. Né? E hoje a gente entende e consegue trabalhar um pouco mais, porque como tu tem o diagnóstico, tu consegue ter empatia e saber que daqui a pouco aquela pessoa precisa, né? Na aula teórica, quando ele veio para teórica, as pessoal me falou, me avisou. Então, assim, sempre procurava, eu falo muito rápido. Então, eu sempre procurava falar mais devagar, perguntar se entenderam, não ficava perguntando, fulano entendeu? Mas, assim, num geral, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Perfeito. Ficou claro? Senão a gente retoma, né? Perfeito. Então, tipo assim, tu poder trazer ele pra junto, né? Mas também não ficar alfinetando, falando assim, tu entendeu? Sim, como se fosse uma culpa dele não saber. Né? Uma dificuldade. É uma dificuldade que ele tem. Né? Então, assim, ele foi muito bem, então tava com dificuldade, né? Não tinha como perceber isso, a gente sabia do diagnóstico, mas a gente não conseguiu captar lá no... Queria ter dificuldade na prática. Não, mas eu pergunto, mas a gente, eu não sei se existe, talvez exista, né? Mas assim, é difícil de eu dizer que ele não é capaz, ou limitar, ou até pré-julgar isso. Então eu acredito que, e é uma opinião minha, né? Eu não sou psicólogo, uma opinião minha, como por experiência, que eu não poderia dizer que ele não é capaz de aprender. a gente vai mais dessa questão da habilidade. Eu não agora, tenho. Né? Talvez sim, ele vai fazer 250 aulas. Vai treinar muito para conseguir talvez o que alguém conseguisse com 25, com 30. Mas daí a gente fala de tempo. Isso. A gente fala de tempo. Isso. E aí é diferente para todo mundo. Né? Tem pessoas... Teve gente que já me perguntou, tá, Karine, mas tem gente que aprende antes era 15, né? Não, mas peraí, tem gente que aprende em 15. Mas é exatamente isso que a gente chega talvez nesse candidato. Nós, instrutores, muitas vezes queremos tanto que ele não aprenda, que às vezes eu não consigo fazer com que ele desenvolva. E eu esqueço que cada aluno, ou adulto, ou qualquer um, tem o seu tempo de aprendizagem, que é o que tu está dizendo agora, que eu te interrompi. Que é diferente. Não é porque ele tem o autismo, seja autismo leve, não importa. O grau. Não importa o grau dele, né? Mas ele vai aprender. Sim. Vai demorar um pouco mais, vai ter outras dificuldades, o instrutor vai ter que usar outros recursos. Vai! Explicar de outra maneira. Vai! Descer, mostrar, desenhar, que nem eu te falei ali. Pegar um carrinho e tentar, para que ele entenda como que funciona a manobra. Botar ele na calçada enquanto tu estaciona, tudo é um processo. Isso, tudo é um processo do olhar, da maneira como ele vai entender. Então, cada pessoa, eu digo sempre assim, cada pessoa tem um tempo. Uns pegam mais rápido. E se tu parar para pensar, a gente no trânsito, tá? Isso é uma coisa que vem em aula. A gente também não encontra todo mundo do mesmo tempo que a gente. Tu sai hoje, pega teu carro e sai no semáforo, tu vai encontrar pessoas recém-habilitadas, pessoas que têm 20, 30, 40 anos de experiência. Tem as pessoas que são empáticas, né? Que tem o convívio, dão a preferência, sinalizam, ligam, pisca, né? Que tu pensa assim, cara, que prazer de estar dirigindo, né? Com gente assim. E a pessoa te dá a preferência, deixa tu passar, dá preferência pro pedestre. Agora tem aqueles que buzinam se tu demorou pra arrancar, né? A pessoa que xinga porque tu tá andando um pouquinho mais devagar. Então, assim, tu vai encontrar vários tipos de pessoa, todos os dias. Né? Então, hoje tu tá no nível iniciante, tu tá um pouco mais devagar, mas daqui a pouco tu já vai estar num nível com mais habilidade, dirigindo mais rápido, arrancando, fazendo a troca de marcha. Mas ainda tu vai encontrar pessoas começando. Tu vai encontrar os estressados. E tu vai encontrar o pessoal que dá preferência. Então, tu vai estar mudando de nível, mas tu vai encontrar pessoas em todos os níveis. Não, perfeito. E eu até complemento e compartilho com todos, gente, uma questão enquanto atuava lá, né, como diretor-geral, né, do CFC ainda. Às vezes a gente via algum aluno muito bravo com a psicóloga, por exemplo. A gente tinha que resolver essa situação, né, mesmo a psicóloga não sendo funcionária do CFC, a gente já sabe de tudo isso, né. Mas de dizer que ela não reprovou ele.
Apenas talvez ela dê um apto com restrição, para talvez ser reavaliado depois de X tempo, Sim. para ver se houve uma evolução, uma piora, uma melhora, né? Eu acho que tudo, o CFC e os instrutores também recebem esses alunos, né? Eles já chegam lá bravo com alguém que alguém disse, mas eles podiam estar num dia ruim também. Pode acontecer isso, né? Sim. Como é complexo isso, né? Sim. E aí eu volto à resposta daquele instrutor. É por isso, talvez, que lá não reprovou esse aluno. Porque a gente não tem como julgar uma avaliação de 1 hora a vida dele de 18 anos. Sim. É isso, né? A gente não tem como... É que nem a gente fala da questão dos concursos. Eu participo de avaliação psicológica de concurso. Ah, do concurso. Né? E a gente tem uma responsabilidade posterior àquilo ali. Como que a psicóloga aprovou? Ah, teve uma conduta, por exemplo, concurso público, que a gente pode falar, né? Teve uma conduta, até comentando com algumas colegas que a gente trabalha nessa questão. Daí, determinado candidato, né? Candidato já teve aprovação, funcionário. Teve um comportamento X depois lá. E aí foi exonerado, né? Pelo comportamento. Aí eles vão atrás de quem? Da psicóloga? Né? Mas assim, que nem tu falou, naquela avaliação de 1 hora ou na entrevista, ele falou o que ele queria. E aí a gente fez uma testagem de habilidades. E na testagem de habilidades, e a gente fala assim, até mesmo de conduta e agressividade e tudo mais, deu médio. Né? Então, tipo, não tem como tu prever daí que ele vai tomar certas atitudes. A gente fala daí da tomada de decisão, depois do fator humano, que entra de novo aqui. Né? Então, assim, enquanto perfil, ele estava dentro. Né? Só que depois as decisões que ele tomou posterior àquilo ali, não tem como controlar. E isso também vai dessa questão da avaliação dos candidatos, né? Porque é quando a pessoa se envolveu num acidente, né? Posterior. Faz menos de 5 anos, então tem registros, tem os testes, eles vão atrás da testagem, né? Para ver como que foi a avaliação psicológica desse motorista, desse condutor. Se lá já demonstrava alguns traços, por exemplo, de agressividade, né? No trânsito. E aí, consequentemente, virou no trânsito, mas já era dele. E aí a responsabilidade também é do psicólogo. Sim, claro. Né? Só que ali, se a gente parar dentro dos parâmetros, né, da normalidade, dentro dos requisitos do perfil, atendeu. Perfeito. Então, muita coisa de tomada de decisão dele em relação a... Naquele momento, né, que ele tomou aquela decisão de atropelar, por exemplo. Né? Não estava aparecendo ali. Então tem muita coisa que a gente consegue, claro, perceber dentro da normalidade antes, mas não consegue justificar depois. Claro. Né? E aí entra a experiência também do psicólogo, né? Enquanto lá está fazendo as suas avaliações, de perceber, né, que estava dentro de um nível que vai passar, por exemplo, sem apto, né? A gente chama de apto, né? Ou estava, apto é quando não tem lá uma validade, né? A galera que está vendo, os instrutores novos estão vendo, não tem uma validade para ele retornar para fazer a avaliação, exceto para botar um exerce, ou então para fazer alguma alteração na carteira que alguma coisa exija o psicotécnico. Mas tu teve esse parâmetro? Não, tá apto. Tá apto. Mas, daqui a pouquinho, por exemplo, ele fez os exames assim, mas daqui a pouquinho tu observou ele na recepção brigando, xingando, já xingando assim, ó, sem limites. Não tem como isso. Não sei se tem. Eu, Lucas, não tem como levar para dentro do meu exame um pouco desse contexto. Na verdade, assim, ó, se o psicólogo percebe isso, né, isso faz parte daquele momento, faz parte da avaliação. Porque, assim, desde o momento que o candidato entra dentro da sala da avaliação psicológica, a conduta dele com os colegas, tanto que eu te falo a respeito dos concursos também, desde o momento em que eles entram dentro da sala, eles começam a ser avaliados. Perfeito. Né? Então, assim, a gente vai dar uma olhada também, né, na roupa, né, se tá... Um tudo, né? Um todo, né? Um todo. Né? A pessoa vai ser avaliada desde... se ela já chega lá... Batendo na porta. Batendo, empurrando, enfim. A cadeira, assim, a gente faz, né? Às vezes senta muito rápido. Já chegou gritando lá na recepção, tu já ouviu. Sim. Então, né, isso faz parte da avaliação. E provavelmente aparece um pouquinho na testagem. Né? Então, isso a gente consegue. Aí vem o apto com validade, o inapto temporário. O inapto temporário, né? Que é quando tu pede para ele um tempo
para retornar num outro Isso. dia, porque aquele exame pode não ter sido bom por causa daquele dia. Daquele- Isso, é, né? por causa Daí daquele vem um dia. novo exame, que é uma comprovação, como se fosse uma contraprova, digamos assim, mais ou menos. Isso, mas geralmente a gente vai estar no apto. É que né, o apto com validade e o Sim. inapto. Sim, Né? ok. Então a gente pode colocar o apto com validade ou o inapto daqui a pouco assim, pá, que a pessoa Ou ali não surtou. tem mais inapto temporário agora. Inapto temporário é bem difícil É acontecer. difícil, tá. Só assim que a gente falou assim, a pessoa surtou, não tem Entendi. condições, não dá. Volta cara, amanhã não de dá. manhã. Né? Então Entendi. precisa de um tempo para Entendi. fazer a testagem novamente. Então daí, tipo assim, a gente vai de conversar também, né? Perfeito. Entender o que tá acontecendo. Já aconteceu de vir pra avaliação alguém que não dormiu. E aí vem fazer a avaliação. Tu sabe que daí daqui a pouco ela não vai render, ela não vai conseguir prestar atenção. Sim, Vai trabalha ser- de noite, se a pessoa trabalha de noite vai cansada. fazer o exame de manhã psicotécnico, né? Então, assim, a gente orienta para Eu que passaria, venha. mas eu passei algumas vezes, mas eu não sei se eu... Então, a gente orienta para que venha um outro dia. Ah, mas eu só tenho esse horário, mas Sim. quem sabe vem um outro momento, né? Se tiver a testagem ruim, tu conversou com... Sim. Teve uma perda. Sim, muito Término recente, de né? relacionamento, que a gente Sim. também fala de perda, né? Que é luto também. Aham. Então, assim, não consegue concentrar. Então, a gente... E aí tu consegue perceber, claro, na testagem, mas conversando. E a pessoa já começa a contar. Então, a gente vê um outro momento também, em que ela não esteja totalmente com aquele sentimento ali, Aham. né? Com aquele problema, digamos, ali. Então, em um outro momento, faz o teste quando tu estiver se sentindo melhor também e tal. Então, para que não dê um inapto ou um apto temporário. Mas nada que daqui a pouco um apto temporário tu venha e refaça o exame Claro. e dê um apto Claro, normal. perfeito. Que acontece bastante, né? Eu já peguei vários apto temporário, aí tu vai ler por quê, né? Apto com validade. Apto com validade. Né? Com validade, a restrição no último exame, e daí o próximo teste dá muito bom, tu vê que a pessoa mudou, e às vezes é só o nervosismo, principalmente o pessoal de primeira habilitação, fica muito nervoso na avaliação psicológica, né? Que é uma brincadeira que eu faço muito com os alunos das aulas. Na teórica. Na teórica. Eu digo assim, tá, e aí lá no dia do exame psicológico, não sei se fui só eu, tá? Quando eu fui fazer meu exame psicológico. Mas, primeiro contato na vida que tu tem com um psicólogo. Né? Hoje já tá mais desmistificado isso, hoje né? já melhorou um pouco. Mas quando eu fiz era mais... Primeiro contato na vida que tu tem com um psicólogo. Aí tu chega lá e pensa assim, cara, eu tenho que... Não, ela não pode descobrir que eu sou maluca, né? Ela não pode descobrir que eu sou doida. Então eu vou tentar agir naturalmente pra ela não perceber, né? Daí eu sempre pergunto assim, quem fez isso? Aí tem um monte de mãozinha assim. Age naturalmente. Sim. Porque o pessoal fica muito nervoso. Porque o que é que ela vai avaliar? O que é que vai pegar? E a avaliação psicológica ela é muito tranquila. Sim. É muito de tu prestar atenção no que está sendo pedido, né? É muito de tu entender. Se tu tiver com dúvida, não entendi, pode repetir. Isso é importante. Não pra pessoa perde que- ponto se perguntar, que não falar que não entendeu, né? Às vezes o entendi, aluno não quer explica de novo. perguntar porque acha que vai ser reprovado, que Né? Então, assim, tudo não pra que... escutei. Não, porque daí, tipo, distraiu e eu... não... Então, assim, pergunta, né? Até pra ficar bem claro. Então, eu vejo muito disso. Aí eu sempre pergunto, e aí? E conseguiram... Eu acredito que tá todo mundo apto, né? Porque estão aqui. Sim, dá uma descontraída com eles, né? Tá todo mundo apto porque tá aqui. Aí eles dão risada. Eu falo, não, e o pior no meu teste, eu digo pra eles, você nem sabe. Eu pensei assim, né? Bah, agora deu, consegui enganar ela. Daí ela me chamou pro final. Bah! Ai, fica aí que eu quero conversar um pouquinho de pronto, descobriu. Alguém, né? Professora também. Daí ela falou, não, foi só pra elogiar que o teste de atenção foi muito bom e tananã e tal, assim como tem muitos, né, que às vezes elas falam, nossa, teu teste de atenção foi muito bom. Ou pra fazer alguma indicação, alguma recomendação, a pessoa tá muito nervosa, que às vezes acontece, né, com o pessoal lá, as gurias, teve uma menina que me comentou também, que falou que a psicóloga falou, tenta fazer aula de manhã, que a instrutora aqui é psicóloga também, tananã, e ela faz acompanhamento, tipo assim... Sabe? Os próprios alunos já começam a Eu falar, disse né? pra ela, que legal, eu não sabia, eu conheço ela há muito pouco. Mas que bom que ela sabe, né? E às vezes indica se a pessoa é muito nervosa. Então também ela disse assim, eu adorei ela, porque ela acolheu. Sim. Né? Legal. Acolheu, entendeu que eu tava um pouquinho nervosa na avaliação. Entendeu, né?
entendeu? Se colocou, teve empatia. Quantos vão fazer a carteira e é um evento da vida, muitas vezes. E aí tu tem uma expectativa, assim como muitos vai ter para viajar de avião, como para viajar fora do país, Sim. como viajar, sei lá, de carro pela primeira vez. Para muitos é essa conquista da carteira, o processo de fazer a matrícula, e agora eu vou lá fazer o psicotécnico. Então, é o instrutor, né? Como é que funciona? O aluno vai até a escola, faz a abertura do Renasce, leva os documentos, assina, enfim, né? Marca o médico e o psicotécnico. Geralmente no mesmo dia, na mesma hora. Vai, faz o médico, faz o psicotécnico, ou assim, ao contrário, né? E aí, depois disso, volta, sendo apto, daí o atendente olha no sistema se aprovou, se não aprovou, se o médico pediu para voltar com talvez o óculos, ou que a pressão estava muito alta, Sim. enfim, N coisas que pode acontecer. Mas aprovou. Aí é agendado o curso teórico, né? E esse processo gera uma ansiedade Sim. em muitos alunos, né? Também, né? Porque o que vem? E aí eu sempre falo para eles, sei que vocês não queriam estar aqui. Sei que ninguém queria estar aqui me vendo, mas eu vou mostrar para vocês o como Fazendo é uma importante. live, ela disse que faz live todo dia de manhã, das 8 às 11h30. Como é importante vocês estarem aqui. Vocês vão ver. Você tem uma certeza absoluta que ninguém vai querer ir embora depois. E aí, tipo, sabe, a gente cria também, né, esse movimento, né, cria essa calma também, né, e essa preparação da questão do conhecimento. Quando vocês vão ver como é importante. E aí todo mundo ri, né? Porque Sim, já quebra o gelo. Contraído, quebra o gelo e é gostoso. Então faço lives diárias das 8. A gente fala muito, o pessoal gosta muito de perguntar sobre a questão da psicologia, né? Ai, Sora, mas já que tu já tá, né? Sim, já que tu é psicóloga. Vamos aproveitar um pouquinho. Então a gente sempre entra nesse papo psicológico. O pessoal gosta bastante, né? Pede dicas, né? Então... É muito bom, é uma construção. Uma dica agora é curtir o Papo com Café. Vai, curte, te inscreve, compartilha com teus colegas e doe sangue pela primeira vez. Se tu acha que tu vai passar mal, mas tu nunca doou, experimenta. Talvez tu não passe mal. E é um apoio que eu procuro fazer, eu dou sangue. Então, se tá me olhando aí, vai lá, doe, marca que eu vou compartilhar também, quanto mais pessoas. Hospital de Clínicas, mais uma vez, essa semana pedindo doadores. E sempre que a gente pode, a gente compartilha essa... A gente está chegando no final, passou rápido aí, né? Conversamos bastante, né, Daniele? Depois a Daniele vai dar um alô aqui. Deixa uma mensagem, porque quem está te vendo são instrutores. Seja os mais antigos, instrutores mais novos e pessoas que talvez ainda não são instrutores que estão fazendo o curso. Então, o que a gente pode trocar com eles aí de experiência, de ideias? Na dúvida, pescou, vai lá, curte, compartilha. Compartilha aí. Gente, assim, faça com carinho, faça com amor. Eu falo porque é a profissão que eu exerço hoje, porque eu amo dar aula. Sim. Eu, na verdade, assim, fui ali para fazer umas aulas para ajudar e acabei descobrindo que eu adoro dar aula teórica. Eu achava que eu gostava de dar aula prática, né? Porque desde 2007 dava aula prática. E em 2020 eu comecei a dar aula teórica e eu descobri que eu amo dar aula teórica. E quando a gente faz com amor, né, a gente não vê passar. E quando a gente tem a retribuição, né, do pessoal, que é passar, que é levar um pouquinho, o pessoal, né, te reconhecer, entender que tu fez parte daquele processo, é o melhor pagamento que a gente tem. Então, assim, faz com carinho, faz de coração, se tu gosta mesmo pra caramba, faz, porque não tem recompensa melhor quando a gente trabalha com amor. Verdade, né? De verdade. Com amor, com carinho. E eu levanto cedo todo dia porque eu gosto de estar lá. Eu digo, gente, eu venho todo dia, eu penso assim, e se eu não for? Mas eu chego lá e tá todo mundo esperando, querendo fazer aula, o pessoal marca a aula. Eu penso assim, cara, porque vocês estão aqui, me esperando. E é essa recompensa de estar aqui todo dia, dividindo com vocês o conhecimento e aprendendo, né? Sim. Aprendendo todo dia um pouquinho, que nem tu falou, a gente não sabe tudo. A gente acaba aprendendo sempre. E as pessoas passam na nossa vida e sempre deixam um pouquinho, né? Leva um pouquinho da gente, deixa um pouquinho pra gente e é uma troca, né? Porque quando tu deixa ele levar um pouquinho, tu não tá deixando de saber aquilo. Então tu continua sabendo, outra pessoa sabe, e assim acontece quando ele te traz alguma coisa, né?
Faça a diferença porque começa por aqui. A caneca é um presente do Papo com Café para ti. Então, falou, gente! Tchau, tchau!